Bom dia a todos, bem-vindos ao webinar Transporte Aquaviário no Plano Nacional de Logística. Essa é mais uma solução encontrada pela empresa de planejamento e logística para aproximar a sociedade de suas atividades. Hoje nós estamos dando prosseguimento a uma série de webinars que tratam do Plano Nacional e de como os modos de transporte estão inseridos. Para fazer e trazer a mensagem inicial deste webinar, nós vamos passar a palavra para o nosso diretor-presidente, Arthur Lima. Bom dia, presidente. Bom dia, Emaí. Passaremos, então, a iniciar esse terceiro webinar. Primeiramente, agradeço a participação de todos nesta terceira edição do webinar PNL, que vai discutir o transporte aquaviário no Plano Nacional de Logística. Em nome do secretário de Portos e Transporte Aquaviários, Diogo Piloni, agradeço a participação de todos os integrantes do Ministério da Infraestrutura. Em nome da pessoa de outra convidada nossa, Caroline Lemos, diretora de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, agradeço a participação de todos os integrantes do DENIT. Agradeço também a participação de integrantes de agências reguladoras, de associações do setor e de empresas no evento de hoje. Lembro que esta é a terceira edição do webinar EPL, que estamos promovendo desde abril para discutir a forma como estamos construindo o Plano Nacional de Logística. Esses eventos seriam presenciais, mas diante das dificuldades geradas pelo Covid-19, optamos por manter o cronograma de apresentações, e essa foi uma decisão bastante acertada. Digo isso pois temos tido a participação de técnicos de todo o Brasil e tem se mostrado de profunda importância para garantir que todos tenhamos acesso aos estudos e às premissas que vêm sendo aplicadas no PNL. Assim, quando for o momento de abrirmos consulta pública ao projeto, no final do ano, já haverá um repositório rico em detalhes sobre as discussões, proporcionando uma participação popular mais efetiva. E nós temos alguns tópicos importantes a serem destacados, como, por exemplo, a EPL está empenhada em criar um Plano Nacional de Logística que integra todos os modais de transporte. O PNL, ele estuda qual é o menor custo de transporte de uma carga entre dois pontos e propõe o que pode trazer mais competitividade para o Brasil, reduzindo o custo logístico de produtos nacionais. É nesse cenário que o transporte aquaviário ganha relevância ímpar. O transporte por rios e mar possui grande capacidade de armazenagem, transporta muito mais em uma única viagem e tem impactos ambientais menores e possui custos mais baixos do que o transporte ferroviário e o rodoviário. A geografia do Brasil também mostra a vocação do país para o transporte aquaviário. A costa brasileira possui 8.000 quilômetros de extensão e o interior possui 12 bacias hidrográficas. Quase todo o território nacional é acessível por rios e mar, fazendo com que esse modal deva ser explorado em toda a sua magnitude nos nossos estudos. Como vocês poderão conferir no excelente trabalho realizado pela equipe de profissionais da EPL, nesse contexto todo, é que o Brasil possui mais de 20.000 quilômetros de hidrovias economicamente viáveis, uma extensão comparável com toda a Europa. A cabotagem tem sido uma das grandes apostas do Ministério da Infraestrutura para impulsionar o crescimento do transporte brasileiro e da competitividade internacional. O programa BR do Mar tem a possibilidade de aumentar a competitividade e impulsionar o transporte marítimo do Brasil como alternativa ao rodoviário. A tonelagem de cargas transportada em linhas de cabotagem no Brasil, no primeiro semestre do ano passado, cresceu aproximadamente 25% em relação ao período anterior, segundo o estudo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Se considerada a navegação de longo curso, foram mais de 800 milhões de toneladas transportadas em 2017, com a China como principal destino dessa mercadoria. Então, todos esses dados mostram a magnitude do impacto que um planejamento de longo prazo pode ter no crescimento do setor e a sua integração com as rodovias, ferrovias e aeroportos, de modo a criar uma rede logística eficiente e com capacidade de tornar o país eficiente e competitivo internacionalmente. E é com essas palavras iniciais que eu ressalto a importância de mais um webinar feito pela EPL. Acredito fortemente que a equipe está no caminho certo, porque agora é a hora de colhermos os frutos do que veio plantado tecnicamente no espaço que nossas equipes estavam trabalhando. Vamos ouvi-los, vamos discutir, vamos apresentar o que estamos estudando para que, posteriormente,
possamos concluir o PNL e apresentar ao Brasil uma logística mais eficiente, conforme prevê, inclusive, a lei de criação da EPL. Sigamos, então, com o nosso projeto. Emair, está contigo. Fazendo uma contextualização aqui do Plano Nacional de Logística, o principal produto da empresa de planejamento, nós temos a percepção de que planejar o futuro é tomar decisões no presente. E é a partir disso que a empresa de planejamento e logística coloca em foco não só os aspectos de infraestrutura, mas também aspectos econômicos, aspectos legislativos, de marco regulatório, aspectos socioambientais que estão sendo trazidos para dentro do plano nesta nova versão. Também estamos considerando nessa nova versão não só o transporte de cargas, mas também o transporte de passageiros, a fim de trazer para o centro da discussão esse importante tema também. Dentro dessa nova metodologia que está sendo abordada pelo plano, nós estamos fazendo essa aproximação com a sociedade para também poder saber quais são as contribuições, tanto dos demais órgãos de governo, quanto das entidades representativas da sociedade, podem trazer para a melhoria do Plano Nacional de Logística 2035. 2035, que é o nosso horizonte de planejamento para esta etapa, né? É um desafio muito grande, como foi dito pelo nosso diretor-presidente Arthur Lima. Nós temos um país de dimensão continental. São mais de 30 mil quilômetros de ferrovias, são mais de 70 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Nós temos uma costa com aproximadamente 8 mil quilômetros. Nós temos aí umas centenas de terminais e instalações portuárias, outras centenas de terminais e aeroportos e aeródromos, né? Temos aí 23 mil quilômetros de vias navegáveis. Administrar isso, manter esse patrimônio nacional e ainda prover melhorias é um desafio que depende de um bom planejamento. É a partir desse bom planejamento que a empresa tem pensado em soluções e naquilo que pode ser feito para a melhoria do sistema. Fazendo uma contextualização do plano, nós temos hoje as grandes diretrizes advindas do Ministério da Infraestrutura. Para isso, o Ministério conta com seu documento de mais alto nível, a Política Nacional de Transportes. Lá estão estabelecidos princípios, objetivos e diretrizes. A própria política traz para sua materialização alguns instrumentos. Esses instrumentos contemplam, uma parte deles, o planejamento. Dentro desse planejamento estão previstos 3 peças fundamentais: o planejamento orçamentário, o planejamento estratégico organizacional, que aponta a nossa missão, e o planejamento de infraestrutura de transportes. Esse sim, responsabilidade da EPL neste momento. Bom, fazendo essa breve contextualização e considerando aí que nós já temos de volta a nossa diretora de infraestrutura aquaviária, Caroline Nemos, nós vamos passar então a palavra para que ela traga a mensagem. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Queria agradecer muito o convite do Arthur, da EPL, para poder estar aqui com vocês, podendo contribuir com o Plano Nacional de Logística nesse tema tão importante, que é o transporte hidroviário de cabotagem e transporte também de longo curso. Eu fiz uma apresentação rápida para passar para vocês, que mostra um pouco desse contexto da importância das hidrovias e também mostra um pouco do trabalho que a diretoria aquaviária vem fazendo. Gostaria de compartilhar isso com vocês. Tentar compartilhar minha tela aqui. Vamos falar um pouco, então, sobre o transporte hidroviário. Estava dando uma olhada no site da EPL, muito bom, por sinal, Arthur, parabéns. E eu estava dando uma olhada sobre os principais objetivos do Plano Nacional de Logística, né? Identificar e propor soluções capazes de incentivar a redução dos custos, melhorar o nível de serviço para os usuários, buscar o equilíbrio da matriz, aumentar a eficiência dos modos utilizados para a movimentação de cargas, diminuir a emissão de poluentes. Está completamente conectado e alinhado com os objetivos e as vantagens do transporte hidroviário, né? Então, assim, essa discussão de hoje, esse seminário, nos aproxima ainda mais dos objetivos do transporte hidroviário
e do Plano Nacional de Logística. Claro que, por meio desses estudos, desse planejamento, se obtém uma carteira de investimento de longo prazo, dos próximos 15 anos, para os empreendimentos e investimentos que, com certeza, serão contemplados os nossos empreendimentos do transporte aquaviário e de cabotagem. Eu gosto de contar uma história, acho que todo mundo gosta muito de história, né? Ou que já ouviu muito na infância, ou que atualmente acaba contando para os seus filhos, né? Eu me inspirei aqui numa reportagem do El País, que fala o seguinte: imagine uma pista de milhares de quilômetros sem buracos, pedágios ou engarrafamentos, conectando 3 das grandes regiões dos maiores países do mundo. Uma via que pudesse ser igualmente utilizada por carga e passageiros e fosse totalmente ambientalmente correta, né? Agora pense que essa via já existe e que, infelizmente, vem sendo pouco utilizada. Que no lugar dela, a população acaba utilizando estradas perigosas, cheias de motoristas exaustos por dirigir por horas, né? Nesse contexto, a gente, com certeza, a gente está falando do nosso país, está falando do Brasil, um país que concentra todo o transporte de carga, grande parte dele no modal rodoviário, com 65%, e apenas 5% do modal hidroviário, apesar de toda a riqueza natural que a gente tem, de ter sido tão privilegiado por tantos rios potencialmente navegáveis, a gente está precisando desenvolver cada vez mais esse modal no nosso país, para poder equilibrar a nossa matriz de transporte. Esse slide ele traz um comparativo entre os modais, acho que são informações que a gente, sempre que vai falar do transporte hidroviário, a gente acaba contextualizando, né? Uma embarcação pequena ali, um comboio de 4 cháteis e um empurrador, equivale a 86 vagões de 70 toneladas ou 172 carretas de 35 toneladas. Olha a quantidade de caminhões que a gente conseguiria tirar da estrada, simplesmente optando mais pelo transporte hidroviário, todo o potencial que ele nos permite. Falando também das vantagens relacionadas ao custo do transporte, custo com combustível, o modal hidroviário é o que tem o menor custo, 4 litros por tonelada cada 1.000 quilômetros. A gente tem, em termos de emissão de poluentes, o transporte hidroviário é aquele que menos polui, e também em termos de custo para a concepção da infraestrutura e manutenção, que o hidroviário é o menor deles, se comparado entre o rodoviário e o ferroviário. Nós temos no PNV quase 42.000 quilômetros de vias potencialmente navegáveis, e temos na versão do SNV de 2011, 64.165 quilômetros. Só que, como eu comecei aquela história, né, falando que utilizamos pouco as nossas hidrovias, a gente tem estudos da ANTAQ que identificam que as vias economicamente navegadas, daquele total que falei para vocês, de quase 65.000, nós temos apenas 19.000 quilômetros, ou já temos 19.000 quilômetros, né? A gente tem que pensar também pelo lado positivo, mas o que eu queria destacar é que temos um grande potencial ainda a desenvolver e temos uma missão importante nisso, trabalhando no planejamento, como a EPL está fazendo, identificando o potencial real que temos no transporte hidroviário. Então, apenas 2/3 do potencial, apenas 1/3 do potencial das hidrovias é utilizado, 2/3 não são utilizados, infelizmente ainda, mas temos trabalhado para desenvolver todo esse potencial. Eu estava falando, então, que 1/3 apenas do potencial das hidrovias é que acabamos utilizando para transporte e que são contemplados nos 19.000 quilômetros que a ANTAQ identifica como vias economicamente navegáveis. De um estudo da CNT, a gente tem um contexto que eu achei bem interessante de apresentar aqui para vocês, a diferença de hidrovias para vias naturalmente navegáveis para vias não navegáveis, né? As não navegáveis têm
tem obstáculos que as embarcações não conseguem transpor. As vias naturalmente navegáveis são praticamente as que nós temos hoje, essas 19 mil quilômetros, né? Tem um potencial de navegação, se consegue fazer um transporte hidroviário, porém, não está num patamar ainda do que consideramos ideal para ser uma hidrovia. E o que seria um patamar ideal para hidrovias? Precisamos ter cartas náuticas, intervenções que garantam um canal navegável retificado, precisamos garantir serviço de dragagem, derrocamento onde é necessário, precisamos construir, manter e operar adequadamente os dispositivos de transposição de nível. Isso vai nos aproximar do contexto de uma hidrovia realmente implantada, como temos em outros países que utilizam com excelência o transporte hidroviário. Falando um pouco agora do trabalho da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT, nossa principal missão é executar e gerenciar programas de construção, manutenção, operação e modernização da infraestrutura para o transporte aquaviário, situado em corpos de água de domínio da União. Como que implementamos e mantemos essa infraestrutura? Primeiro, falando um pouco das hidrovias, nós executamos serviços de melhoria e manutenção por meio de contratação de obras de dragagem, de derrocamento e sinalização. Também atuamos nas eclusas, fazendo sua manutenção e operação, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte, também chamadas IP4, ou como alguns conhecem, os portinhos. Nós atuamos na construção, operação e manutenção dessas estruturas e recebemos novas atribuições dos portos marítimos quanto à melhoria na infraestrutura e acesso a esses portos federais. Falando um pouco mais sobre as nossas eclusas, atualmente, sob nossa responsabilidade, temos 8 estruturas, que são Tucuruí, Sobradinho, Três Irmãos, Jupiá, e as eclusas do Sul, que são Amarópolis, Bom Retiro, Fandango e Anel de Dom Marco. Nós criamos no ano passado um programa chamado Proeclusas, que o objetivo dele é promover a gestão, manutenção e operação adequada das eclusas. Esse programa, ele visa com que a gente consiga fazer toda a parte de gestão do patrimônio, toda a parte documental, inventário dos bens e identificação de todo esse patrimônio. Também criar modelos de contratos que sejam eficientes sob o ponto de vista de manutenção e operação, e também permitir com que sejam feitos os serviços de modernização, obras de modernização e manutenção das nossas eclusas. Nós fizemos contratos de diagnóstico, como a gente chama, diagnóstico, depois manutenção e operação, e começamos com a eclusa de Tucuruí, fizemos também para Sobradinho, vamos fazer para as eclusas de São Paulo, Três Irmãos e Jupiá, né? E para as eclusas do Sul, as principais iniciativas que nós adotamos o ano passado foi a contratação de projetos de modernização dessas eclusas. Os projetos estão sendo elaborados e a nossa expectativa é que tenhamos obras nessas eclusas do Sul ainda esse ano. Falando um pouco das IP4, o principal objetivo dessas estruturas, além, claro, de um papel social, é garantir o transporte fluvial, seja de passageiros ou de cargas acompanhadas, na região amazônica do país, permitindo essa integração social e econômica e garantindo esse embarque e desembarque seguro desses passageiros e cargas acompanhadas. Falando um pouco mais sobre
a importância das IP4, né? Agora, durante esse período de pandemia, a gente teve um papel importante dessas estruturas, que foi a ajuda no combate ao Covid-19, né? Em parceria com as prefeituras, foram instalados postos de triagem, de controle dos sintomas da doença. Isso a gente divulgou bastante até nas nossas redes sociais, esse papel importante das IP4, esse papel social, não só de transporte, mas de saúde pública. Esse ano a gente vem focando em executar na DAC algumas ações estruturantes para as instalações portuárias de pequeno porte, que são a definição de modelos de priorização orçamentária de investimentos para as IP4, seja para priorizar a construção de novas estruturas, seja para priorizar os serviços de manutenção necessários em cada uma delas. Como, infelizmente, a quantidade de recursos é limitada, a gente precisa trabalhar muito bem nessa priorização. A gente tem trabalhado também no desenvolvimento de modelos de delegação de competência para os municípios. Já fizemos o primeiro, que foi com a Prefeitura de Coari, e pretendemos replicar esse modelo de delegação para que as prefeituras assumam essa operação e manutenção das IP4. Estamos trabalhando também com a publicação de normativos técnicos envolvendo as IP4 e também trabalhando fortemente na regularização junto às prefeituras, Marinha, Corpo de Bombeiros, diversos órgãos que precisam estar com toda essa situação das IP4 regularizada. Nós temos previsto a construção de 8 novas IP4, concluir essas 8 novas IP4 esse ano, então passaremos no final de 2020 para um total de 52 IP4. Falando um pouco dos serviços que iremos fazer relacionados às hidrovias para operação e manutenção, temos dragagens e desobstruções, vamos fazer dragagem e manutenção das hidrovias do Madeira, sempre é muito solicitada pelos usuários, o início dessa dragagem do Madeira. Nós entramos com a solicitação de autorização no IBAMA, e em breve iremos iniciar esse serviço de dragagem. Temos também dragagem do Taquari e Paraguai, dragagem nos rios Mearim, Itapecuru e Balsas. Temos também algumas desobstruções de canal, como Grajaú, Hidrovia do Parnaíba. Quanto à sinalização náutica, vamos trabalhar na manutenção da sinalização náutica do tramo sul da hidrovia do Paraguai, manutenção do balizamento fixo e flutuante da hidrovia do Paraná. Quanto à implantação de hidrovias, nós temos um dos principais projetos hidroviários, né, empreendimentos hidroviários contratados, que é o derrocamento do Pedral do Lourenço. Estamos fechando os projetos executivos, né? Fizemos uma contratação integrada que envolve projeto, obra e licenciamento ambiental. Todas as medidas para o estudo ambiental foram adotadas, a gente está com grande expectativa de receber a licença prévia desse empreendimento e estamos fechando o projeto executivo em parceria com a Diretoria de Planejamento e Pesquisa do DENIT para poder iniciarmos as obras. Temos também o derrocamento de Nova Avanhandava, temos expectativa de iniciar as obras mais para o final do ano. A conclusão da escavação do canal de acesso à Eclus de Bitinga e também a obtenção da LI e contratação da dragagem da Lagoa Mirim. Quanto aos portos marítimos, estamos trabalhando para a conclusão da dragagem de Rio Grande. Na verdade, os serviços foram finalizados, agora a gente está atuando em questões mais administrativas para recebimento final da obra. Temos a continuidade do terminal de passageiros de Maceió, que estamos construindo. Dar continuidade, né, à modernização do porto de Porto Velho.
tem a construção de uma sede nova e de um armazém, e também trabalhar com o início das dragagens do Porto de Recife, né? Fizemos o ano passado um termo de cooperação e vamos iniciar as dragagens ainda esse ano. Queria divulgar para vocês o atlas que nós fizemos dos empreendimentos aquaviários, em que podemos mostrar de forma espacializada todos os empreendimentos que estamos tocando, os nossos contratos, de forma muito transparente, vocês podem acessar. Se você colocar no Google Atlas Aquaviário ou no próprio site do DENIT, vocês vão encontrar lá. Baixem, conheçam os nossos empreendimentos, um pouco mais do nosso trabalho nesse Atlas. Por meio de um trabalho que a gente fez de vetorização de hidrovias, que a gente conseguiu realizar esse Atlas. Então, esse trabalho de vetorização, ele foi feito, trabalho de mais de um ano. Recentemente, a gente aprovou uma instrução normativa que regula todo esse trabalho, e ele se reflete, como eu falei aqui no nosso Atlas. Também estamos trabalhando num projeto de designação de hidrovias. Assim como as rodovias têm as suas classificações, né, seu número, BR-230, BR-163, a gente sentiu muita falta dessa designação também para hidrovias. A gente sempre chama só pelo nome dos rios, e isso nos traz algumas dificuldades para, principalmente, dar transparência às contratações públicas, garantir que a gente não tenha sobreposição de trechos, nos permita também identificar melhor assim como o trabalho de vetorização de hidrovias, né, unificado com esse de designação, a gente vai conseguir identificar melhor ponto de início, ponto de fim de cada contrato, assim como a gente tem no SNV também rodoviário. Então, um trabalho que está sendo feito pela Diretoria Aquaviária do DENIT. Muito obrigada, desculpe os problemas técnicos, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do trabalho que a Diretoria Aquaviária vem fazendo. Estou à disposição para esclarecer qualquer ponto que ficar de dúvida, e também quiserem entrar em contato com a Diretoria Aquaviária, estamos à disposição. Muito obrigado, Caroline, pela mensagem e pela apresentação, trazendo elementos aí não só do planejamento, mas da implementação da infraestrutura aquaviária no Brasil. Trouxe elementos não só do transporte de carga, mas também do transporte de passageiro, como é o caso aí das instalações portuárias públicas de pequeno porte, que estão sob responsabilidade do DENIT, sua manutenção e operação. Trouxe também aspectos importantes sobre a questão orçamentária e o que este órgão está fazendo em prol de realmente implementar a política pública. Então, muito obrigado, Caroline. Continuamos no webinar. Também está prevista hoje a participação do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. Nós estamos passando aí por um momento técnico, estamos tentando colocar a apresentação do secretário em tela, né? É um momento novo para todo mundo, é um momento novo para a humanidade. Então, nós temos aqui um momento de colocar ao vivo, né? Então, também estamos tentando contornar algumas situações nesse instante. Nós vamos passar agora, então, para seguir a programação, as apresentações técnicas. Serão feitas 3 apresentações técnicas e, após cada apresentação, terá um período para perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas podem ser feitas pela plataforma do Microsoft Teams ou podem ser encaminhadas para o e-mail webinar@epl.gov.br. Toda as apresentações e o webinar estará disponível no site da EPL. Lembro a todos, nesse instante, que façam suas perguntas para que a gente possa já, após as apresentações, transcorrer com as respostas. Será feita uma seleção dessas perguntas para que os apresentadores possam, então, responder a elas. Então, com o tema caracterização do transporte aquaviário no Brasil, hidrovias, cabotagem e longo curso, eu vou convidar o nosso analista de dados, Emanuel Aldamo, para fazer a primeira apresentação do dia.
Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a caracterização do transporte aquaviário no Brasil, hidrovias, cabotagem e longo curso. Eu sou assessor técnico, especialista em transportes da Gerência de Planejamento e Logística da EPL. O porquê desta apresentação, dentro do contexto do PNL? É necessário conhecermos um pouco mais sobre os grandes números do sistema aquaviário no país e mostrar que o PNL está atento aos números constantemente atualizados do setor. Então, é uma espécie de verificação constante das informações e da dinâmica do setor aquaviário, como o PNL enxerga o setor especificamente. Vamos agora à apresentação propriamente dita. O sumário da apresentação, como os senhores e senhoras podem ver, nós vamos começar falando um pouco sobre a importância da gestão da informação. No segundo item, falaremos sobre os sistemas de navegação no Brasil. A partir de então, falaremos sobre a caracterização do transporte hidroviário no Brasil. Esse item está quebrado em infraestrutura e fluxos, assim como os demais itens. Caracterização do transporte de cabotagem no Brasil e a caracterização do longo curso no Brasil. Então, vamos falar um pouco, antes de mais nada, sobre o porquê de estarmos com a disciplina da gestão da informação implementada no PNL. Portanto, a gestão da informação, ela preconiza que o dado gera a informação, que, por sua vez, leva ao conhecimento, refletindo, finalmente, em inteligência aplicada no resultado de eventos futuros. Então, vamos conceituar cada item deste fluxo de gestão da informação. O primeiro é importante nós conhecermos, que é o atributo dado, especificamente, que são o quê? Registro de eventos devidamente estruturados, sem um significado propriamente dito, que gera, por sua vez, a informação, que segundo o nosso o Papa da Estratégia de Negócios, Peter Drucker, informação é o dado dotado de relevância e propósito, que por sua vez vai gerar, ao longo do tempo, o conhecimento, que nada mais é do que o repositório de informações em constante evolução, devidamente estruturado e conectado a uma rede colaborativa. Aqui vale mencionar que o conhecimento dentro de um sistema organizacional pode ser hoje entendido como um ativo da organização. Portanto, a EPL já consegue produzir conhecimentos e gerando ativos futuros para os seus projetos por meio de plataformas de gestão do conhecimento. Que, por sua vez, o conhecimento aplicado a propósitos reais gera, na prática, ganhos e agregação de valor para um determinado objetivo ou um determinado projeto especificamente. Aqui, no nosso caso, vamos falar da agregação de valor por meio do Plano Nacional de Logística. Então, em resumo, nós temos o dado que, tratado, gera informação, por sua vez, passando por análises, gera conhecimento, que, dada a aplicação desse conhecimento, vai gerar a inteligência, que é o nosso objetivo central do PNL, ser a referência nacional no planejamento da logística. Vamos para o próximo slide, que é a aplicação dessa disciplina, da gestão do conhecimento, no nosso Plano Nacional de Logística. Então, como falamos agora há pouco, a gestão da informação, que está no lado esquerdo do nosso slide, está dividida em dados, informações e conhecimento. Nós temos uma plataforma alocada na EPL chamada Observatório Nacional de Transporte e Logística. Esta plataforma, ela compila grandes massas de dados socioeconômicos, de transporte, etc., que, por sua vez, já propicia o início, como podemos dizer, da gestão da informação. O Observatório possui hoje mais de 200 bases de dados de transporte, de logística, são dados socioeconômicos, que estão disponíveis não somente para o Plano Nacional de Logística, no seu detalhamento mais técnico, como também disponível para toda a sociedade no seu portal oltl.epl.gov.br.
Portanto, esse acesso à massa de dados estruturados do ANTL pode gerar a informação e relatórios confiáveis, como podemos ver aí na segunda etapa da gestão da informação. O PNL produz reuniões temáticas e periódicas de acompanhamento de mercado, em razão do acesso a essa grande massa de dados. Então, nós temos equipes aí especializadas, né, que faz o acompanhamento constante da evolução dessas informações, por meio até de indicadores. Então, na próxima etapa, a análise da informação, que vai gerar o conhecimento, como os senhores podem ver, aí, ao longo do fluxo da informação. Dentro da GPDL, nós temos núcleos especializados, divididos por temas específicos, né, e avançados, como, por exemplo, reuniões avançadas que nós temos com o Ministério da Economia, com o IPEA, com a ABIQUIM. Um exemplo disso é um trabalho que nós fizemos há alguns meses atrás, junto com a ABIQUIM, mapeando o fluxo de operação de cabotagem de Aratu até Santos, e conseguimos demonstrar alguns ganhos de valor por meio do estudo de simulação. Dando sequência à gestão da informação, nós temos aí a quinta etapa, que seria a inteligência propriamente dita, que não acontece sem uma equipe, um time experiente, habilitado e com alto poder de abstração e compreensão de modelos complexos. Assim, podemos traçar a melhor estratégia para atingirmos o nosso objetivo. Então, a equipe do PNL, ela possui larga experiência, e nós estamos falando de um time de especialistas em planejamento de transportes, alocados na própria gerência de planejamento e logística. São mestres e doutores na área, com a experiência de 5 a 15 anos nos diferentes modos de transportes. Portanto, conseguimos, assim, traçar a melhor estratégia para, efetivamente, desenharmos e, digamos assim, propor o melhor plano de logística para a sociedade, para as demandas do governo e bem como a toda a comunidade que espera da EPL e do PNL o melhor produto assim possível. Então, superado a etapa de demonstrar a gestão do conhecimento no plano de logística, vamos agora demonstrar algumas informações relevantes do nosso sistema de navegação. Então, vamos falar agora um pouco dos sistemas de navegação no Brasil. Os diferentes sistemas de navegação no Brasil estão divididos em hidroviários, cabotagem e longo curso. Vamos começar a falar do mapeamento da malha hidroviária do país. Atualmente, estamos falando aí de algo em torno de 93 terminais que operam esse tipo de navegação, tá? Movimentaram em 2017 56,6 milhões de toneladas. Vale aqui salientar que 2017 é o ano base do Plano Nacional de Logística. Nós estamos falando, então, portanto, de 5,2% da participação da movimentação de carga no país para o setor hidroviário. Como o nosso presidente Arthur falou, temos aí uma costa, uma extensão hidroviária de praticamente 22 mil quilômetros de hidrovias navegáveis, o que se equipara à disponibilidade navegável de todo o continente europeu, né? Estamos falando aí de uma larga capacidade de movimentação dividida por diferentes bacias e hidrovias. Cada pontinho desse aí do mapa, vocês podem ver, está dimensionado pelo volume de carga da localidade. Passaremos agora para o sistema de cabotagem. Estamos falando aí de nada menos do que 163 terminais que apresentaram movimentação em 2017, correspondendo a 222,7 milhões de toneladas, que corresponde a mais ou menos 20% do total movimentado. Estamos falando aí de uma extensão de costa, mais a parte hidroviável, que é cabotável, de 10 mil quilômetros de extensão. Apenas para situar quanto a esse tipo de navegação. Portanto, vamos para o último tipo de navegação, que é o longo curso. Estamos falando aí de 169 terminais que apresentaram movimentação em 2017,
mais de 800 milhões de toneladas, correspondendo a 74% do total. Vale salientar que a nossa corrente de comércio em 2017 foi de mais de 350 bilhões de dólares. Na verdade, está em reais aí, pessoal, mas desculpe, foi um erro de digitação. Na verdade, estamos falando aí de bilhões de dólares, ok? 95% aproximadamente desse valor, quem é do setor aquaviário sabe bem, circula pelos portos marítimos do país. 5% vai para o nosso modo aeroviário e o nosso modo rodoviário. Portanto, esses três sistemas de navegação sobrepostos, estamos falando aí de 257 terminais, né? Uma quantidade bastante significativa, movimentando em 2017 1 bilhão de toneladas de carga aí, né, para todos os modos, todos os tipos de navegação no país. Então, como os senhores podem ver, a gente tem ali o sistema norte, hidrovias, o sistema de cabotagem em roxo e o sistema de longo curso em laranja, apresentado no mapa. Portanto, quando a gente consegue fazer uma análise dividida por esses tipos de navegação, você consegue perceber claramente que o hidroviário se concentra mais na região norte. Ou seja, nós estamos falando de 70% da movimentação hidroviária alocada na região norte do Brasil. A cabotagem, ela já é um pouco mais distribuída. A cabotagem apresenta 42% da sua movimentação no nordeste e 31% no sudeste. Longo curso, 51% na região sudeste. Então, quando você faz uma análise, digamos assim, um pouco mais transversal, você consegue abstrair que esses três sistemas formam provavelmente sistemas complementares no país. Isso é uma abstração e uma percepção da nossa característica aquaviária. Nós vamos falar agora um pouco sobre as hidrovias propriamente ditas. Então, nós estamos falando aí, em 2017, de 93 terminais que movimentaram 56 milhões de toneladas, com uma frota de aproximadamente 2.000 chatas e barcaças, com a idade média de 34 anos, e uma tonelada porte bruto média de 1.500 TPB, sendo metade da frota com capacidade até 1.850 TPB e a outra metade até 3.500 TPBs. Vale salientar que um comboio com apenas 4 chatas corresponde a aproximadamente 172 carretas de granel sólido vegetal. Então, a gente mostra aí a importância de estarmos estudando e pensarmos aí na melhoria constante do sistema hidroviário no país. Falaremos agora um pouco sobre o fluxo nas hidrovias. Então, quais são as principais rotas mapeadas em 2017? A primeira rota é Porto Velho e Itacoatiara, correspondendo aí a 14% do fluxo. A segunda rota, Porto Velho e Santarém, correspondendo a 9,5% do fluxo. E a terceira, Corumbá, para o exterior, correspondendo a 8,9% do fluxo. Quais são os tipos de carga os grupos de carga, melhor dizendo, que representam melhor a navegação de hidrovia no país? 65%, 66% praticamente, estamos falando de granel sólido, dividido tanto em soja quanto minério de ferro. Minério de ferro basicamente alocado nessa operação de Corumbá para o exterior, e a soja de Porto Velho para Itacoatiara e Santarém. Nas perspectivas de crescimento, podemos perceber que o crescimento médio hidroviário não é nada desprezível, está na casa dos 2 dígitos já, 13,9% ao ano, no período de 2015 a 2019, sendo a região norte responsável por um crescimento de 17,4% ao ano. Então, podemos acompanhar no gráfico à direita que a região norte realmente desponta na sua performance. A região sul crescendo 7% ao ano, no período de 2015 a 2019. A região sudeste apresentou uma pequena queda em razão de algumas impedâncias observadas no sistema Tietê-Paraná, e a região centro-oeste crescendo aí
a uma casa de praticamente 2% ao ano. Então, destaque, mais uma vez aqui, no sistema hidroviário para a região norte. Vamos falar um pouco sobre o transporte de cabotagem no Brasil. Nós estamos falando aí, como eu mencionei para os senhores mais cedo, falando algo em torno de 163 terminais que movimentaram 137 milhões de toneladas em 2017. Vale salientar que esse valor aqui foi descontado o fluxo das bacias sedimentares, ok? Então, em relação à frota, vamos apresentar um pouco a frota de container no Brasil, que hoje, segundo a ANTAQ, representa 18 porta-containers, com uma idade média de 14 anos e uma tonelada porte bruto médio de 37.900 dpb, sendo metade da frota com capacidade até 35.500 e a outra metade com até 57.800 dpb. Vale salientar que para uma tonelada porte bruto média desta, um navio de container corresponde a aproximadamente 2.000 carretas. Gostaria de destacar um fenômeno aqui que vem acontecendo, o PNL e o Observatório já enxergou com um certo esmero, que é um carregamento que sai do Rio Grande para o Nordeste, basicamente de arroz. Esse carregamento chega a tirar mais de 2.000 carretas por ano das rodovias já saturadas brasileiras, como os senhores bem sabem. Em termos de fluxo da cabotagem, as principais rotas são Juruti, Oriximiná para São Luís. Esse carregamento basicamente é de minério de alumínio ou bauxita, né? A segunda rota é Juruti, Oriximiná para Barcarena, região de Belém, correspondendo a 5,9% do fluxo. E a terceira rota, já despontamos, São Luís, Fortaleza, movimentando aí praticamente 3 milhões de toneladas, correspondendo a 4,5% do fluxo. O principal grupo de carga da cabotagem brasileira é o granel líquido, basicamente representado pelos combustíveis. Granel sólido, em segundo lugar. Vale destacar a carga containerizada, que representa já uma parcela significativa na cabotagem, 18,3%, e essa parcela vem crescendo. E a carga geral, 7,7%. Quanto às perspectivas de crescimento, estamos falando algo em torno de 2,4% ao ano, no período de 2015 a 2019, sendo a região Nordeste com o maior destaque, representando aí 42% da cabotagem e um crescimento médio de 3,3% ao ano. A região Norte apresentou uma queda parecida com o crescimento do Nordeste, ou seja, 3,3% negativo, e a região Sul com um valor estável, menos 0,1%, e a região Sudeste crescendo 4,3% ao ano. Portanto, agora falaremos sobre as características do transporte de longo curso. Estamos observando que no longo curso foram verificados 169 terminais que movimentaram 804,6 milhões de toneladas em 2017. Como podemos ver aí no mapa distribuído, as linhas pontilhadas, aí, como os senhores podem ver, isso representa no modelo do PNL os conectores de origem e destino. Tá? Então, como os senhores podem ver ali na região de São Luís, está aqui, você tem conexões ali para a China, para Roterdã, para a Malásia, assim como o modelo do PNL enxerga por meio dessas linhas. Caracterizando um pouco o fluxo da navegação de longo curso, nós temos as principais rotas, são elas São Luís, China, correspondendo a 30%, Vitória para a Malásia, correspondendo a 17%, e Santos para o exterior, correspondendo a 12%. Por que eu coloquei o exterior? Porque a quantidade de destinos de Santos é muito significativa. Tá? É um porto que basicamente movimenta todos os tipos de grupo de carga, né? Seja container, seja granel sólido, granel líquido. Então, Santos é um hub, digamos assim, do nosso transporte de longo curso.
Vamos falar um pouco sobre os grupos de carga do longo curso. 81,9% são de granéis sólidos. Aí a gente compreende um pouco os minérios de ferro que saem lá de Itaqui, que saem de Vitória, bem como a soja, com destino a Roterdã, a China. Em segundo lugar, a carga containerizada, correspondendo a 8,5%. Os granéis líquidos apresentam pouca relevância, né, no longo curso, quando comparado relativamente com a cabotagem, e a carga geral representa 3,7%. Então, reparem, se compararmos a distribuição de carga por perfil do longo curso para a operação da cabotagem, nós temos características bastante diferentes. Então, é importante o plano enxergar e estar constantemente desenvolvendo análises e estudos dentro daquela disciplina da gestão de informação, para que possamos imputar, ou melhor dizendo, proporcionar dados de maior qualidade para dentro do modelo do PNL. Quanto às perspectivas de crescimento do longo curso, estamos falando aí na casa de 1,8% ao ano no período de 2015 a 2019, sendo a região sudeste apresentando uma queda de 4,3% ao ano, ao passo que o nordeste cresceu nada menos que 11,1% ao ano, puxado principalmente pelos embarques de minério de ferro de Itaqui para o exterior. A região norte cresce 10,2% ao ano, principalmente puxado pelo chamado Arco Norte, carregamentos na região do Santarém, Itacoatiara, Miritituba, Itaqui, inclusive, puxando esse crescimento. E a região sul também apresenta um crescimento bastante expressivo, 4% ao ano. Então, vamos, portanto, espero ter apresentado aí com o devido critério e carinho as informações que nós compilamos inicialmente para a caracterização do transporte aquaviário, e passamos agora para a fase de perguntas, e devido ao nosso tempo disponível, serão selecionados alguns questionamentos. Os que não forem atendidos nesse momento serão respondidos posteriormente. Obrigado pela atenção dos senhores. Bom, chegou uma pergunta para a equipe aqui, na seguinte sentença: qual seria a melhor ação para aumentar o uso da cabotagem? Bom, é uma pergunta aparentemente simples, mas ela requer uma análise bastante complexa. O PNL, ele irá, por meio de algoritmos e simulações, ele irá verificar quais são os melhores caminhos que aquela carga pode seguir, considerando a origem, ou seja, a oferta daquele produto, bem como a demanda, ou seja, o destino daquele produto. Se dentro do modelo de impedâncias ou de resistências, melhor dizendo, né, a distância, o tempo, o custo para aquela rota marítima, ela for significativamente melhor do que a rodovia dentro do modelo, o modelo irá propor que aquela carga naturalmente migre para aquela nova rota, né? Obviamente que na prática a gente sabe que isso já acontece, como por exemplo o exemplo do arroz que sai de Rio Grande com destino a Suape, a Fortaleza, a Salvador. Então, o PNL irá nos proporcionar algumas possibilidades de rotas que podem ser, digamos assim, fomentadas, e aí sim, dentro do sistema de planejamento, uma série de ações encadeadas poderão ser desenvolvidas, inclusive junto à própria iniciativa privada, aos órgãos representativos, para fomentarmos, assim, aquelas rotas que o PNL demonstrou que, economicamente e operacionalmente, elas seriam, digamos assim, mais relevantes dentro do modelo.
Portanto, agradeço a participação dos senhores e lembro que o material apresentado e a apresentação deste webinário ficarão disponíveis no site da EPL após o término desse seminário. Convidamos agora para a próxima apresentação o senhor Eduardo Dornelas Munhoz, assessor técnico da coordenação de planos, que falará sobre os custos de transporte para hidrovias de cabotagem no PNL. Bom dia a todos. Então, vamos dar início à apresentação sobre custos de cabotagem e hidrovias transbordo no PNL. Bom, o objetivo dessa apresentação é falar como que os custos de cabotagem e hidrovias e de transbordo são considerados dentro do PNL e o que a EPL já mapeia para desenvolvimentos futuros desses custos. Primeiro, vamos começar um pouco sobre os custos dentro do PNL. Então, o PNL possui duas impedâncias mais importantes, que são os custos e as capacidades. Hoje eu vou falar de custos e como que a EPL desenvolveu os simuladores de custos logísticos do tipo bottom-up. Mas o que são custos logísticos, né? Vamos entender isso. Os custos representam os esforços econômicos que os agentes realizam para ofertar, nesse caso, o serviço de transporte. Existem várias vantagens de se usar o custo no PNL. Boa parte delas deriva do fato de que o custo é menos dependente de fatores e estruturas de mercado, sejam elas regionais ou temporárias. De fato que ele é mais estável e ideal para estudos futuros, como é o caso do PNL, que simula a malha para daqui a 15 anos. Falando agora um pouco, então, dos estudos de custo feitos aqui dentro da EPL. Já fazem 7 anos que a EPL desenvolve os simuladores de custo bottom-up, e eles já foram utilizados em vários estudos de vários órgãos e entidades, como o Ministério da Infraestrutura, a ANTAC e o Banco Mundial. A gente pode resumir o simulador de custo bottom-up nesse desenho aqui. Então, a gente tem 3 categorias: os custos fixos, a remuneração de capital e os custos variáveis. E cada categoria dessa é populada de vários insumos. Essas 3 categorias elas são unidas por premissas de desempenho, que são, por exemplo, velocidade, disponibilidade do veículo, e assim a gente calcula o custo de transporte por tonelada. Existem várias vantagens em se utilizar um simulador do tipo bottom-up. Dentre elas, ele é de fácil manipulação e de fácil adaptabilidade para cada um dos casos que ele é usado, ou para outras necessidades que não apenas o PNL. E todas as informações que a gente usa, todos os insumos dentro dele, a gente sabe de onde veio, a gente sabe qual o seu
valor. Isso permite uma maneabilidade desses custos, dessas informações. Mas talvez a mais importante vantagem de um modelo bottom-up está no fato de conseguirmos realizar choques derivados de políticas públicas e entender como que essas políticas públicas afetam a redução de custos, redução de tempo e as reduções de emissões. Hoje, a EPL possui simuladores bottom-up para o modo rodoviário, aquaviário, transbordo, e está em fase de finalização, em conjunto com a ANTAC, para o simulador bottom-up de movimentações portuárias, como foi dito no webinar passado. A ferramenta também, a gente está em desenvolvimento da ferramenta bottom-up para o modo ferroviário, a partir de softwares de simulação de marcha. Agora, vamos entrar, então, no custo para cada modo, né? Então, os custos para cabotagem. Os custos para cabotagem foram feitos separando para cada um dos 5 tipos de carga que a EPL possui, que a gente trata. Mas para a gente poder fazer isso, foi necessário atrelar um tipo de navio específico para que transporte cada um desses tipos de carga. Todas as informações que eu vou falar aqui foram validadas em visitas técnicas junto com agentes do setor. Aqui é um exemplo, né, dessa embarcação tipo. Então, por exemplo, para a carga GSA, temos que a embarcação tipo é um Panamax, com capacidade de carga efetiva de aproximadamente 60 mil toneladas e uma velocidade comercial de 12,7 nós. Obviamente, são vários outros os insumos que a gente considera dentro do nosso simulador. Aqui eu trago mais um exemplo desses insumos. Então, por exemplo, a gente considera a disponibilidade mensal dessa embarcação e o tempo médio de carga e descarga das operações. Caso o público queira simular o custo de transporte para cabotagem, ele pode fazer no nosso site, no portal do ONTL. Agora, vamos passar para os custos hidroviários de alta, média e baixa restrição. Assim como no caso da cabotagem, os custos hidroviários também possuem a separação por tipo de carga, mas eles também possuem mais uma separação, que é pela restrição da hidrovia. Essa restrição, que pode ser alta, média ou baixa, é vinculada à restrição de calado da hidrovia. Assim como no caso da cabotagem, foram realizadas várias visitas técnicas com o intuito de validar as simulações realizadas pelas ferramentas desenvolvidas pela EPL. Bom, aqui novamente eu trago um exemplo dessas embarcações tipo. Então, por exemplo, para uma carga GSA em uma hidrovia de alta restrição, foi considerado um empurrador diesel elétrico de 940 cavalos, com 4 balsas de 1.500 toneladas. Já se essa hidrovia fosse de baixa restrição, o transporte dessa carga GSA seria por um empurrador diesel elétrico de 4.000 cavalos e mais 20 balsas de 2.000 toneladas. O fator de aproveitamento é uma variável importante, tanto no custo hidroviário quanto no de cabotagem. Ele tenta espelhar o fato de que nem sempre, quando um comboio hidroviário sai de sua origem carregado, ele vai voltar também carregado. Por exemplo, um fator de aproveitamento de 50% significa que ele vai cheio e volta vazio. Já um fator de 60% indica que ele vai cheio e em 20% das vezes ele volta cheio também. E o fator de aproveitamento tem uma importância
no custo, porque ele reduz a capacidade efetiva daquele transporte. Caso o público queira simular os custos de transporte hidroviário, também tem uma ferramenta no portal do ONTL, onde isso é possível. Agora, falando um pouco dos custos de transbordo. A EPL possui custos bottom-up para cada uma das 5 cargas, e para os sentidos rodovia, hidrovia, hidrovia, rodovia, e para os sentidos ferrovia, hidrovia, hidrovia, ferrovia. Com exceção para cargas de SMA, que não possuímos o simulador no sentido hidrovia, rodovia, porque essa é uma operação um pouco usual no cenário logístico do país. E por que considerar os custos de transporte? A gente viu que em vários estudos esse custo ele não existe, mas que ele deveria estar lá, porque ele é um importante fator no cômputo geral dos custos logísticos de uma rede. O transbordo ele é diferente dos transportes aquaviário e hidroviário, porque ele é um nó nessa rede logística. E ainda, cada terminal possui custos muito diferentes entre si, já que eles variam pelo tipo de carga e também pelo sentido de movimentação. De forma geral, a lógica do simulador de custo bottom-up para transbordo segue a fórmula de a soma dos custos fixos, variáveis e remuneração de capital, dividido pela produtividade anual desse terminal. Mas como definir essa produtividade? Por meio do equipamento com menor capacidade nessa operação desse terminal. Aqui é um exemplo do nosso simulador bottom-up para transbordo. A gente está finalizando o desenvolvimento de uma ferramenta de custos de simulação dos custos de transbordo de cargas que vai para o nosso site, também no portal do ONTL. Essa ferramenta, óbvio, é feita com base nos nossos simuladores de custo de transbordo já existentes aqui dentro da EPL. Vamos começar agora, eu vou falar um pouco sobre o que a EPL vislumbra de desenvolvimento para o futuro desses custos, né, para subsidiar outros PNLs que virão aí nos próximos anos. Nós utilizamos várias variáveis caracterizadoras, como, por exemplo, a quantidade de carga a ser transportada, a distância do trajeto, tipo de carga, mas a gente sabe que tem várias outras. Então, o desenvolvimento que a gente vê para esses simuladores bottom-up passa pela especificação ainda mais dessas variáveis, como, por exemplo, considerar o impacto da velocidade das correntes em trechos hidroviários e entender qual o impacto disso nos custos hidroviários. Por fim, vamos encerrando aqui. Já fazem 7 anos que a EPL desenvolve esses simuladores de custo bottom-up, o que deu a ela um alto know-how e um histórico de informações técnicas. A EPL também possui uma parceria com a ANTAC para a realização de pesquisas junto ao setor e já iniciou uma estruturação de uma pesquisa para coletas de insumo. A EPL também faz o acompanhamento e está sempre atenta às novas perspectivas do setor e aos seus impactos nos custos, assim como também já mapeia desenvolvimentos futuros para os simuladores de custo bottom-up, como, por exemplo, aumentar o número de variáveis caracterizadoras. Muito obrigado a todos. Agora, iniciaremos agora a fase de perguntas, em que alguns questionamentos serão
serão respondidos, lembrando que alguns não serão respondidos agora, mas serão posteriormente respondidos, ok? Bom, a pergunta foi: as hidrovias estão, como que as hidrovias estão classificadas quanto ao nível de restrição? Bom, essa é uma pergunta importante, que até o Lucas vai abordar isso, mas de forma geral, sim, elas estão dentro do PNL, elas já estão separadas entre baixa, média, restrição. Então, só para fazer um resumo aqui, por exemplo, a hidrovia do Rio Amazonas está como baixa restrição, por ter um calado bem alto, né, bem permissivo, enquanto que, por exemplo, a hidrovia do Rio Tietê, ela está como alta restrição, devido ao seu calado um pouco mais restrito e vários pontos de clusagem. Respondida a pergunta, eu vou convidar agora o senhor Lucas Miranda, assistente técnico na Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento Logístico da EPL, para a apresentação sobre a modelagem de hidrovias no novo PNL. Muito obrigado, Eduardo. Meu nome é Lucas Miranda, sou responsável pela apresentação de modelagem de hidrovias no novo PNL. Essa é uma apresentação importante que o intuito dela é desmistificar um pouco o funcionamento do modelo, então tornar mais claro para os senhores. Portanto, vou dar início à apresentação. Bom, este é o roteiro da apresentação. Primeiramente, ela trata sobre a modelagem, trata das premissas dessa modelagem, dos seus pressupostos. Depois disso, ela trata especificamente sobre a rede aquaviária, os critérios de seleção, os dados gerais dessa rede, os atributos de rede que estão associados e, por fim, a sua relação com as outras infraestruturas, que, no caso, é sobre a multimodalidade. Modelagem estratégica de transportes. Quando se trata da modelagem, a gente pode fazer um processo de primeiro verificar quais são as perguntas que existem e quais as respostas que nós queremos. Então, se eu penso no modo aquaviário, eu posso pensar como resposta, eu quero saber quais são as principais rotas, que tipo de carga que passa por determinada hidrovia. Só que esse é o ponto final. Para a gente chegar nesse ponto final, a gente precisa da construção do modelo. E essa construção, ela nasce do entendimento do problema. E esse entendimento, ele passa por coletar dados, que é aquilo que foi mostrado na primeira apresentação do Emanuel. Então, primeiro a gente entende os dados, a dinâmica aquaviária que está ocorrendo. Então, coletando esses dados, entendendo toda essa logística,
a gente passa para a segunda apresentação, que foi a apresentação do Eduardo, que coletou um dado importantíssimo relacionado aos custos. E, por fim, juntando essa visão de custos, juntando o entendimento da dinâmica do modelo aquaviário, a gente propõe como é o cenário atual e como serão os cenários futuros. E aí entra a simulação, certo? E aí, depois dessa simulação, a gente analisa, tenta entender o porquê dos resultados e assim em diante. É importante entender que o modelo ele é uma composição de camadas. Então, como eu havia dito, se eu for comparar isso ao modelo 4 etapas, né? Então, eu entendo na geração que há desejo de viagens, né, a determinadas origens e destinos. Essa determinada viagem vai ocorrer por determinadas rotas que podem escolher alguns modos ou preferir outros. Que aí eu vou estar me encerrando dentro da alocação da rede. Então, essas diferentes camadas, na verdade, o modelo está agrupando diferentes modelos matemáticos. Então, se num primeiro momento eu tenho os dados das atividades e variáveis econômicas, como, por exemplo, da nota fiscal, estudos do IPEA, estudos de produção e consumo, eu consigo fazer correções para que isso se aproxime o máximo da realidade, eu consigo fazer os estudos de custos e, por fim, essas características agrupadas dentro do modelo vão decidir quais as rotas que vão ser tomadas. Então, como que esse modelo se encaixa quando a gente observa especificamente a parte aquaviária no PNL? Como está mostrado no slide, a modelagem ela pode ser vista, ou a gente pode fazer como se a gente estivesse olhando uma miniatura. Só que isso é uma representação da realidade, especificamente da estrutura física. Só que mais do que a estrutura física, a gente também quer representar o fenômeno do transporte, da logística como um todo. Então, a gente, neste ponto, a gente está tentando entender como é a oferta de infraestrutura. Então, seja ela representando a sua parte física, com links, com nós. Então, esses representam traçados das hidrovias, vão representar terminais, como também representando os atributos associados, como velocidade, capacidade, custos, entre outros. Então, observando primeiro essa parte mais de traçado, como isso foi feito, a gente parte para esse slide que trata sobre a malha aquaviária. De um modo geral, essa é a representação dos traçados no PNL, dentro do modelo, em que a gente pode destacar a hidrovia, cabotagem e o longo curso. Então, mais adiante, eu vou abordar cada uma delas e explicar um pouco de como que foram escolhidos esses traçados, essas rotas. Então, a primeira malha que a gente aborda é o longo curso. E como traçar o longo curso dentro do modelo. Então, como uma opção de representação, a partir dos dados da Marinha Mercante, foram traçadas as principais rotas de transporte de longo curso. E aí, diante disso, isso foi inserido no modelo, e essa malha está conectada com os portos-cidades.
Já em relação à malha de cabotagem, a gente tem uma malha que é proveniente de dados da ANTAC, e a gente faz essa relação com as movimentações existentes nos portos e cidades. Já a malha hidroviária, esses dados da malha hidroviária, essa seleção da malha hidroviária, ela tem alguns critérios de seleção, certo? Então, a partir da análise de relatórios, como o PHE, de dados de movimentação da ANTAC, a gente adotou como critério a existência de circulação de cargas no ano base, para que o sistema hidroviário fosse levado em consideração. Isso quando eu estou abordando as hidrovias interiores. Um ponto a se observar é o caso da hidrovia do Tocantins, pois ela não é representada no cenário base, no ano base, mas ela é composta da nossa malha total. Isso porque no cenário base você tem limitações relacionadas a essa hidrovia, mas que posteriormente ela também faz parte. Então, em termos gerais, vamos analisar e quantificar isso, né? Então, essa malha aquaviária em termos de números. Como eu mostrei anteriormente, eu estou falando de 10 tipos de links, 10 tipos de rotas ou traçados. A gente está falando de 7 sistemas hidroviários que estão sendo considerados, um link para cabotagem e 2 tipos de link para longo curso, sendo que esses 2 tipos eles estão muito mais relacionados ao processo de modelagem do que à realidade, porque de fato eles possuem as mesmas características. Então eles são utilizados só para que a gente tenha controle de algumas movimentações no modelo. Então, em termos gerais, essas malhas elas estão representando cerca de 423 mil quilômetros. Então, em termos de hidrovia, a gente está falando em torno de 24, 22 mil quilômetros, e cabotagem, cerca de 21 mil quilômetros, e longo curso, 377 mil quilômetros, certo? Sendo que essa malha está relacionada aos links do modelo, né, que nada mais que são do que linhas ou traçado que representa isso. Então, após apresentar uma representação mais física, mais de traçado, a gente também quer entender quais são os atributos que estão relacionados a essa rede. Então, como já foi feita uma pergunta, né? Então, já aproveitando para retomar que a pergunta sobre quais as hidrovias, quais os sistemas hidroviários e quais eram os tipos de restrição que estavam associados. Essa restrição, especificamente no modelo, ela está relacionada com a capacidade máxima que vai ser permitida naquele determinado trecho. Então, a partir de definições devido às eclusas, devido ao calado das hidrovias, a gente tem Amazonas, Madeira e Paraguai. Dentro do modelo, eles são entendidos como sem restrição. O Tocantins, ele é colocado como uma restrição média. Paraná, Tietê e sistema RS como alta restrição. Já em termos de velocidade, a distinção que ocorre no modelo, ela está relacionada tanto ao tipo de restrição do sistema hidroviário, como também à classe de carga. Isso porque a gente está tratando de embarcações diferentes. Já em termos do longo curso, a gente tem uma simplificação e adota a mesma velocidade para diferentes tipos de classe.
Então, diante dessa compreensão de capacidade, de velocidade, daquilo que foi explicado como custos, o modelo agrega isso e chega na indecisão, que é qual caminho tomar, qual rota deve ser tomada. E quem vai decidir isso é a impedância que está relacionada, a resistência, ou qual caminho vai ser mais vantajoso. E é isso que o modelo está decidindo. Então, além das rotas, a gente precisa entender que o modelo aquaviário ele não está desagregado dos outros modos. O PNL ele tem essa característica de agregar diferentes modos. E para fazer essa agregação é preciso terminais que façam esse transbordo, que tratam da multimodalidade. Ou seja, a gente está falando de qual é a interface entre a rede aquaviária e as outras redes. Então, a gente está falando de terminais ferroviários, terminais hidroviários e de portos-cidades. Essa rede já foi apresentada em outros webinars como parte da rede ferroviária. A gente está apresentando agora a rede aquaviária. Já tivemos a oportunidade em outro webinar de também falar sobre os portos-cidades. E é toda essa agregação que faz o PNL vantajoso. Então, dentro da rede, quando eu estou considerando o modo hidroviário, a gente tem esses tipos de transbordo: rodo-hidro, ferro-hidro e acesso portuário. E aí é importante frisar que existe uma diferença entre sentido, né? Então, de rodo-hidro, como também existe de hidro-rodo. Então, como um exemplo mais visual, eu trouxe aqui um terminal de São Simão, em que a gente pode entender que essa é a realidade. A gente tem rodovias chegando, a gente tem um terminal, tem toda uma área de armazenagem e operação, e você tem uma hidrovia associada. Como a gente também tem, como eu aproveitei o exemplo de Pederneiras, uma estrutura ferroviária, certo? Você novamente tem essa área de operação, de armazenagem, e você tem a hidrovia associada. Agora, como eu posso representar isso? Como isso entra dentro do modelo? Então, só para exemplo, até para representar a questão dos portos-cidades. No modelo eu tenho uma linha em verde, que representa a ferrovia, então ela é um ente separado. Eu tenho uma outra linha em laranja, que representa a rodovia, e ela também está em separado. Então a gente tem que criar formas de conexão. E a gente tem links que ligam isso. No caso aqui está representando um porto-cidade. Esse link possui um acesso portuário, e aí ele continua nesse link azul, que representa, no caso, uma hidrovia. Como já foi mostrado em outros webinars, e retomando isso, essa é a representação esquemática do que eu mostrei no slide anterior. Então, especificamente, vamos olhar para a parte hidroviária. A gente tem um link hidroviário que se conecta a um determinado nó, que para nós representa o terminal ferroviário, e por sua vez vai para a ferrovia. Nessa passagem, a gente tem uma impedância relacionada ao transbordo, o custo de transbordo, no caso hidro-ferro, ou o contrário, ferro-hidro. Já no caso da rodovia, quando a gente está considerando um terminal hidroviário interior,
diferente da consideração dos portos e cidades, que são os principais terminais do país. A gente tem esse transbordo que acontece entre a rodovia, hidrovia e o contrário também, da hidrovia para a rodovia, e o custo de transbordo que está associado a ele. Já em relação ao porto-cidade, especificamente, novamente, a hidrovia, a gente tem uma característica diferente, que é uma consideração relacionada à classe. Então, a carga que vem da hidrovia, ela, dependendo da classe de carga que passa por esse link, ela entende capacidades diferentes. Então, a gente tem restrições diferentes por classe de produto. Retomando a apresentação, o modelo tenta representar o traçado, o modelo tenta representar os terminais e os atributos relacionados a esses entes, na intenção de simular quais são as principais rotas, qual rota pode ser vantajosa para o país ou não, ou qual modo em determinada situação é mais vantajoso. A equipe gostaria de salientar que o modelo, como planejamento, é um exercício contínuo de pensar o planejamento. Mais importante do que o traçado ou as características que estão associadas ao modelo é entender por que o modelo entrega determinado resultado. Quais são as características que nos levaram a essa resposta? E assim a gente sempre está desenvolvendo e pensando por que a logística está acontecendo daquela forma. Então, muito obrigado pela atenção e finalizo a apresentação aqui. Iniciaremos agora a fase de perguntas. Serão selecionados alguns questionamentos e os que não puderem ser atendidos no momento serão respondidos posteriormente. Alexandre Vaz Sampaio. A rede transeuropeia de transporte tem como prioridade horizontal a rede chamada Estradas do Mar, que vem atender ao objetivo de aumentar a eficiência energética dos transportes e diminuir os impactos ambientais dos transportes. As vias navegáveis interiores, com 37 mil de via, transportam 140 bilhões de toneladas por ano. A rede europeia apresenta duas camadas, a rede principal e a rede mais abrangente. Assim, qual a perspectiva do PNL quanto à utilização de modos de transporte energeticamente mais eficientes na estruturação da malha considerada no modelo? Ok. Bom, conforme parte do resultado que o modelo traz são as emissões de poluentes, certo? Então, conforme eu já havia dito no final da apresentação, o melhor que a gente pode tirar do modelo é a análise dos resultados dele. Então, parte disso entra na consideração. Quais são as principais rotas e qual o efeito socioambiental que essas rotas utilizam. É importante também salientar que de fato, o sistema aquaviário ele apresenta essa redução, né? Nesse caso, ele é vantajoso, mas esse não é o único aspecto que é considerado no modelo. Então, são diferentes aspectos que passam da modelagem e que aí entrarão
que entrarão que entrarão no processo depois de priorização, certo? De modos que, no caso, de alta capacidade. Ok? Muito obrigado. Finalizo, então. Chegamos ao final do webinar, Transporte Aquaviário no Plano Nacional de Logística. Agradecemos a participação de todos e, assim, eu chamo o senhor Emair para as considerações finais. Pessoal, nós vimos aí, pudemos acompanhar um pouco do trabalho da equipe técnica que está estruturando esse novo PNL 2035. O PNL traz as questões econômicas, socioambientais, as questões de marco legal, marco regulatório, que podem, no curto, médio e longo prazo, impactar a logística de transportes do país. É compreender essa logística que o governo tem que fazer para poder ofertar infraestrutura, serviços e uma legislação aderente às necessidades dos usuários de transportes. Nós temos aqui, como prometido, uma mensagem do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, a qual nós vamos poder transmitir para vocês neste momento. Bom dia, prezados, prezadas. Essas tecnologias têm nos pregado algumas peças, mas por outro lado também nos dá soluções. Então vou aqui deixando por vídeo mesmo minha contribuição nesse webinário. Primeiro dizer que é uma satisfação fazer parte, né, desse processo de melhoria contínua, né, do planejamento do transporte aquaviário. Dado que esse é o tema, né, da pasta da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, e temos tido aí o desafio de fazer com que o transporte aquaviário, o transporte em hidrovias, cabotagem, né, o longo curso estejam na ordem do dia, dada a sua importância e dado o seu potencial no país. Estive aqui enquanto tentava acessar a reunião pelos meios tradicionais, acompanhando as falas, né, doutor Arthur, da doutora Carol, e se vê claramente, né, qual é o potencial de incremento, né, na participação do transporte hidroviário, da cabotagem, na matriz logística brasileira. Para que a gente possa, isso não é uma missão de curtíssimo prazo, é uma missão de médio para longo prazo, para que a gente possa superar aí esse conceito de um país somente vocacionado, né, ao transporte rodoviário. A gente tem feito uma ação no âmbito do Ministério muito incisiva, muito forte, para trazer uma potencialização do transporte por meio ferroviário e também pela via aquaviária, né? Então, nesse sentido, a Secretaria lançou aí esforços para, de forma inovadora, né, criar uma área especializada dentro da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários para o trato da questão da navegação e das melhorias às nossas vias navegáveis, que é o Departamento Nacional, o Departamento de Navegação e Hidrovias, né, da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, chefiada aí pelo competente time do Dr. Dino Batista, e que tem tido uma interação muito importante, muito relevante com o DENIT, né, por meio do Departamento do Aquaviário, do DENIT, lá com a competente condução da doutora Caroline. A gente sabe que ainda temos muito a construir, né? A gente tem um trabalho grande a ser feito, mas a gente sabe que, às vezes, pequenas medidas institucionais, às vezes iniciativas que têm custo muito baixo, né, se comparado com outras intervenções na logística do país, a gente pode fazer com que nossas vias navegáveis sejam potencializadas em seu uso, com reflexos imediatos em termos de redução de custos logísticos, em termos de redução de emissão de poluentes, né? Então, considerando ser uma alternativa ambientalmente amigável, com redução
de custos, inclusive com saúde pública, redução de acidentes em rodovias. E uma prova disso, um pequeno exemplo disso, mas já grandioso do ponto de vista de resultados, né, foi toda essa transformação logística que a gente teve no país, que a gente continua tendo com a saída, principalmente dos grãos do centro-oeste brasileiro, pelas vias aquaviárias no arco norte do país, seja pela via Madeira, seja Tapajós, né? Então a gente tem feito aí uma transformação e, de fato, o que foi preciso para isso foi basicamente uma ação orientativa por parte do poder público para que a iniciativa privada, né, tenha para que para ela fosse possível, né, sendo possível a ela fazer os investimentos, e com todo o arrojo que a iniciativa privada tem, isso tem se tornado uma realidade, e a gente tem tido aí volumes de escoamento de carga impressionantes ano a ano, um crescimento considerável, né? Então, o que nós temos visto é um desenvolvimento muito grande dos terminais, sejam estações de transbordo de carga, sejam terminais de uso privado para o escoamento dessa carga, e com investimentos vultosos feitos pela iniciativa privada, e obviamente que ao poder público cumpre um papel, né, cabe um papel de execução de investimentos públicos nessas vias navegáveis. Isso tem sido feito de forma muito satisfatória, né, pelo DENIT, pelo aquaviário do DENIT, e aí aqui a gente rende aqui as homenagens, né, ao esforço da equipe da DAC com a doutora Caroline à frente, né, que tem feito um trabalho muito, muito bom e muito articulado com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Por fim, fecho aqui falando da importância da cabotagem no país, da forma com que o governo federal, por meio do Ministério de Infraestrutura, tem priorizado essa pauta, né, e já com discussões realizadas e com um projeto consolidado, alinhado, né, nas diversas instâncias de governo, que é o BR do Mar. O BR do Mar tem esse desafio de fazer com que a cabotagem no país alce novos horizontes e saia aí de uma participação hoje considerada tímida, né, de 11% na matriz logística brasileira, muito disso concentrado nas operações de petróleo e gás, principalmente da Petrobras. Então a gente tem um espaço de crescimento, principalmente no que diz respeito à carga geral, que já tem crescido, né, a cabotagem tem crescido mais de 10% no transporte do container, né, e da carga geral. Isso tem sido objeto aí de bastante alegria, né, para todos nós brasileiros, mas nós temos certeza que temos condição de crescer 2 a 3 vezes mais do que isso, apenas com medidas institucionais simples, que estão aí colocadas e propostas para o Congresso Nacional, serão colocadas junto com um grande pacote de reconstrução econômica pós-Covid, né, que é o Pró-Brasil. Então o BR do Mar tem essa ambição de, nessa perna, né, de flexibilização, né, do uso do afretamento das embarcações estrangeiras, na utilização de novas, né, de potencialização de novas linhas de cabotagem com incentivos que estarão lá postos, fazer com que a gente tenha um ganho da frota disponível para cabotagem, uma redução dos custos da prestação desse serviço por parte dos operadores atualmente instalados no setor, mas também como um fomento à entrada de novos players. Então, isso tem um potencial de transformar a logística do país, e certamente, né, a gente vê a EPL com essa grande iniciativa do PNL, integrando todos os modais de transportes do país, transparecendo essa expectativa que há de crescimento da participação da cabotagem na matriz logística, e então a gente parabeniza aí o trabalho feito pela EPL, na figura do Dr. Arthur, nosso presidente, que tem realmente sido muito comprometido com os prazos, comprometido com os objetivos dessa que é uma empresa crucial
para o país, que concentra essa expertise de planejamento do setor de transportes, que tem sido responsável pela estruturação de importantes projetos na infraestrutura de transportes no país. E aqui louvo os trabalhos realizados pela equipe dedicada ao setor portuário aí na EPL. Então, parabéns aí, doutor Arthur, pelo trabalho e um bom seminário para todos. Contamos muito com a contribuição de todos os players envolvidos para que a gente construa um planejamento que de fato represente a expectativa do país. Muito obrigado, secretário Diogo Piloni, pelas palavras, por trazer para nós essa visão do Ministério da Infraestrutura com relação às hidrovias, com relação à navegação de cabotagem, com relação à navegação de longo curso. O secretário Diogo Piloni, que com os demais secretários, Natália Marcassa, Marcelo da Costa, Ronei Glassman e o nosso secretário executivo Marcelo Sampaio, compõe a equipe do Ministério da Infraestrutura, hoje conduzida pelo ministro Tarcísio Freitas, né? Bom, após essa manhã de debates, após as apresentações técnicas que foram feitas, após as inserções da visão da política pública trazida pelo Ministério da Infraestrutura e pela implementação dessa política trazida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nós gostaríamos, em nome do diretor-presidente da empresa, Arthur Lima, agradecer a participação de todos que estão neste evento, agradecer a participação das entidades governamentais, das entidades representativas da sociedade, tanto transportadores, embarcadores, quanto usuários. Agradecer também às universidades que participaram do evento. Estamos aqui buscando, como foi dito, contribuir com um pensamento estratégico de longo prazo para o nosso país. Essa é a nossa missão aqui. Por fim, agradecemos também a equipe hoje que teve um bom desafio com alguns gargalos resolvidos, e eu acho que um bom sistema, seja ele de transporte ou de comunicação, ele é resiliente, e hoje a equipe aqui foi resiliente. Então, nossos agradecimentos à equipe técnica da EPL pelas apresentações e à equipe de comunicação por todo o apoio desempenhado. Aguardamos vocês para os nossos próximos webinars e peço que vocês acessem o site da EPL, no momento em que vocês vão poder fazer o download e acompanhar não só o webinar, como o vídeo do nosso secretário Diogo Piloni e as demais apresentações. Então, em nome do nosso diretor-presidente Arthur Lima, agradecemos a todos, muito obrigado e até a próxima.